A gente segue com o noticiário internacional, porque o ex-príncipe Andrew foi detido por suspeita de conduta inadequada no cargo público. O Luca Bassani é quem está conosco ao vivo, lá das primeiras horas do dia, e nos conta, Luca, uma das camadas da ação de hoje é o envolvimento no caso de vazamento de dados do Epstein também. Nós já comentamos aqui alguns dias, ao longo dessa última semana, com várias autoridades, e hoje mais uma ação. Agora, quais serão as consequências disso, Luca? Pois é, Bruno, consequências ainda incertas. Afinal, em mais de 400 anos, nós vemos que pela primeira vez um membro da família real britânica é preso. O irmão do rei Charles III, o antigo príncipe Andrew, foi detido hoje na sua residência em Norfolk, no sudeste da Inglaterra, por má conduta em cargo público, isso ligado com o caso de Jeffrey Epstein, o ex-financista norte-americano envolvido em vários escândalos sexuais, em um esquema de aliciamento de menores e também de outros crimes dessa mesma ordem envolvendo grandes empresários, monarcas e até mesmo chefes de governo e de Estado de várias nações do mundo. Nesse sentido, ele foi detido pela polícia do Vale do Tamisa, foi levado para maiores averiguações, enquanto as suas residências, seja em Windsor, seja em Norfolk, foram também escrutinadas pelos investigadores, né? Uma operação de busca e apreensão para a procura de documentos, mas que, na verdade, acabam só corroborando com muitos daqueles documentos já vazados do caso de Jeffrey Epstein, que mostram fotos, e-mails e outras conversas pouco republicanas, até se assim podemos usar um eufemismo, de contatos que ele teve com o antigo financista norte-americano. Por enquanto, o primeiro-ministro Keir Starmer do Reino Unido não se manifestou publicamente, mas o irmão de Andrew, acabou falando com a imprensa. O rei Charles III disse que lamenta muito por tudo aquilo que aconteceu, mas que a lei precisa seguir o seu curso e ele dá todo o apoio à polícia e aos investigadores. Portanto, a gente vê ele tomando uma conduta bastante veemente contra o seu próprio irmão em favor do Estado britânico, né? Nesse mesmo caso, é importante dizer que ele, por conta dessas revelações, foi afastado das suas funções públicas, afastado dos holofotes depois desses escândalos, e provavelmente esse seja apenas o início de uma enorme bola de neve. Afinal, há muitos outros membros do governo britânico trabalhista, de Keir Starmer, no caso, envolvidos também com isso. Há pedidos da oposição e dentro do próprio governo para que haja uma mudança de liderança em Downing Street número 10, entre outros países europeus envolvidos, o próprio presidente Donald Trump. Então, é uma questão extremamente complexa e que agora começa a ser descortinada. Nós vamos ficar aqui observando todas essas reações e até que ponto isso pode acabar afetando a imagem pública da família real dentro do Reino Unido. Ô Luca, e essa repercussão, como tem acontecido sobre o noticiário internacional com a ação de hoje? O que você nos conta? Pois é, muitas pessoas olharam com bons olhos a essa operação, dizendo que não importa se as pessoas são poderosas ou até mesmo fazem parte da nobreza, a justiça, quando chega, ela chega para todos, e assim deve funcionar em uma democracia. Outros países europeus, todavia, também temem o impacto que isso pode ter com os seus próprios governantes. Afinal, a família real da Noruega, a família real da Bélgica e outros governos dentro do continente estão envolvidos nos milhões de arquivos de Jeffrey Epstein e sabem que uma hora ou outra isso será revelado e também poderá acabar afetando as suas próprias posições de poder, os seus próprios privilégios. Então, aquilo que aconteceu hoje no Reino Unido é apenas uma pequena amostra do que pode acontecer nos próximos capítulos, e nos Estados Unidos a mesma coisa. Donald Trump sabe que isso pode ter um impacto imenso dentro das eleições de meio de mandato em novembro, considerando que até vários republicanos são a favor de publicar todos os dados na sua integridade, e o presidente, ele segue uma postura mais cautelosa, porque sabe que pode também acabar tendo desvantagens eleitorais em relação a isso, porque teve contato de fato com Jeffrey Epstein no passado, algo que nós ficaremos de olho aqui na Europa e também nos Estados Unidos. A gente segue então acompanhando, Luca Bassani ao vivo, a gente segue em contato. Quero ouvir os nossos comentaristas, quero ouvir aqui o Fernando Capês. A ação de hoje exclui aquela ação também dos Estados Unidos ou ainda continua sendo alvo da ação que está em curso nos Estados Unidos?
Ah, Bruno, essa aqui é só o começo, né? Isso deve pressionar as autoridades americanas a tomarem também alguma providência, porque até agora só o Jeffrey Epstein, que foi suicidado no Centro de Detenção Metropolitana de Nova York, e a namorada dele é que estão sendo responsabilizados. Agora, é um filme de terror, né? Quem está lendo os arquivos que estão sendo revelados mostram não apenas atos de exploração sexual de menores, como também ações de canibalização, satanismo, uma coisa realmente assustadora. Essa foto, aparece uma foto do ex-príncipe Andrew, de quatro, agachados sobre uma vítima, um olhar realmente que desperta até algum tipo de desconfiança com relação ao que estava sendo feito. Parece mesmo aqueles filmes de terror que a gente vê em Hollywood, fica morrendo de medo atrás da tela, mas que na verdade acontece na realidade. A gente espera que isso vá adiante, que haja muita transparência nessa apuração e que mais pessoas sejam responsabilizadas. O príncipe Andrew era o primeiro da fila, não é? Realmente ele estava muito comprometido e realmente acho que dificilmente ele vai encontrar alguma defesa diante das fotos, das denúncias, das delações que já foram feitas. Espero que não pare por aí e que outros venham a ser responsabilizados, porque é gravíssimo esse crime de destruição psicológica e da dignidade sexual das vítimas. Gesualdo Almeida, essa ação de hoje, ela indica um rompimento ou uma virada de chave entre a família real e a justiça? Ela indica muitas coisas do ponto de vista histórico. Fosse isso anos passados, sinceramente eu duvido que o príncipe Andrew teria sido preso. Ele, que sempre foi o queridinho da sua mamãe, da Elizabeth, e é sabido que, exatamente por essa preferência de sua mãe ao príncipe Andrew, ele sempre foi um playboyzinho, absolutamente alienado, diferente, por exemplo, do rei Charles, que sempre foi muito esquisitão, é verdade, mas que sempre foi preparado e talhado para ser o rei, embora não tivesse, segundo as suas biografias, nenhum carinho da mãe e nem do pai. Talvez por isso essa versão do rei Charles ao seu irmão, e talvez por isso ele tenha jogado o seu irmão na cova, dizendo, inclusive, que a lei também se aplica à monarquia, o que é fato raro, que não ocorre na história da Inglaterra sabidamente, né? Aliás, os ingleses tinham aquela famosa frase, né? The king don't wrong, o rei não erra. Além disso, quando se revelam essas tramas do Epstein, sabe-se agora que era para além de questões meramente sexuais. Ele usava desses favores sexuais como forma de obter informações privilegiadas, como forma de ser um verdadeiro espião. Ele tinha informações privilegiadas do governo da Inglaterra por conta de favores sexuais que ele prestou ao príncipe da Inglaterra. Isso foi sabido apenas com 3 milhões de documentos revelados pelo Departamento da Justiça norte-americano. Existem outros 3 milhões até agora cobertados. Imagine o que tem aí para vir.